quero convidá-los a um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Essa reflexão, ela nasceu de uma leitura, a princípio não cristã e surpreendentemente muito cristã, de um romancista francês, um escritor de muito sucesso na Europa, no mundo, premiado, e que eu já há algum tempo namorava a leitura de algum livro dele, e alguém me chamou a atenção nas redes sociais e eu já catei o livro no Kindle, e esses dias comecei a ler, algumas semanas eu comecei a ler. O nome do livro é Yoga, em que ele vai fazer uma narração de uma experiência forte, perturbada, difícil, marcada por ruptura, em um retiro radical de meditação. E ele inicia, essa narrativa contando o ingresso dele nesse retiro na França, nos arredores de Paris, e a experiência dele com a yoga, com a meditação. E não foi por acaso que ele inseriu, mas foi para minha surpresa, nomes dentre os que alimentam a teoria, o pensamento, a teologia por trás da prática da yoga, mais do que o exercício físico. Para alguns a yoga é só um exercício físico, mas a yoga pretende ser um exercício espiritual, e a minha surpresa é que tem ali nomes cristãos, como Teresa d'Ávila, entre os teóricos, os que pensam a meditação, eles concordam, convergem para pensadores que são da esteira, da tradição cristã. Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart, eu não sei se vocês já tiveram contato com esses nomes, a maioria de nós sim. Simone Weil, filósofa mística cristã, e os pais do deserto, Então, em algum momento na história da fé, na história da espiritualidade, hindus, budistas e cristãos, espiritualistas, místicos, deram as mãos no mesmo caminho orante, no mesmo caminho da meditação. E é uma leitura que tem me feito muito bem. O nome do livro já disse, o autor é Emmanuel Carrère. Você lê aportuguesado Carrère, É uma leitura bem interessante, leve, fácil, e eu sugiro com força a vocês. Eu tenho consciência, e já demarco aqui para eu não me atrever a fazer diferente, de que essa minha reflexão, ela vai precisar de outro ou outros encontros, para dar conta de algumas percepções que eu tive, para insistir na percepção. Não porque eu tenha um leque de informações muito amplo, mas é porque é um exercício, essa reflexão, que precisa da lentidão, senão ele é uma autonegação. A oração é um assunto que precisa ser tratado com lentidão, com paciência, morosidade, com uma pitada de ócio, com calma, para que, com serenidade, a palavra que eu estava buscando, ela chegou, com serenidade, senão não é oração, você está falando de outras coisas, que aliás, a oração virou outra coisa, a reza virou outra coisa, que não aquilo que ela deveria ser, a meditação também, como a yoga também, como o culto das igrejas também, virou outra coisa, que não o exercício profundo espiritual da fé. E eu dei como título dessa reflexão, eu passei por uns 5 pelo menos antes de escolher esse. Orar é libertar-se para ver. Orar é ver. Orar é
observar. Orar é meditar, contemplar. E eu queria convidá-lo no Salmo 1. Eu iniciei o nosso culto com um exercício orante do texto bíblico, os primeiros versos, mas quero convidar você novamente a insistir nele na leitura. Salmo 1 é um salmo clássico da nossa espiritualidade, do nosso culto, e um salmo que eu aprendi na adolescência. Eu recebi esse salmo na adolescência como forma de repreensão, como forma de repressão, né? Sair da roda dos escarnecedores, sair da roda dos zombadores, não andar no conselho do ímpio. Juninho, veja bem com quem você anda, né? Abandona esse caminho aí dos pecadores, controla esse teu impulso. Geralmente os impulsos que têm que ser controlados são sexuais, né? Com muita frequência no ambiente religioso. E eu aprendi assim, mas é um texto bem melhor do que isso, bem melhor do que isso. Vamos ler? Ele diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, vocês percebem que eu marquei, né, a insistente negação, contradição. Pelo contrário, seu prazer está na Torá, na lei de Javé. E eu parei aqui um pouco antes de Torá, para sublinhar que não é, porque para nós lei é regra, né? Lei é o direito positivo, é o que está aí, tem que ser feito. Está aí e te garante direitos. Mas não, é mais do que isso, e eu explico em seguida. E medita sua lei dia e noite. Esse medita sua lei era literalmente memorizar e repetir, né? Recitar, quase que murmurando aquelas palavras importantes para a vida. Verso 3, essa pessoa, que ele chamou atrás, infelizmente, de feliz, porque não é feliz, mas a palavra feliz aqui, ela é na verdade uma locução, né, de incentivo. Eu perdi a palavra da gramática para esse tipo de expressão. Em marcha, avante, siga em frente, está no caminho certo, vai em frente, você que não vai no conselho dos ímpios, vai bem, está indo bem. Em marcha, literalmente em marcha a palavra, que foi traduzida, infelizmente, por feliz. Pois esse aí, ele diz, é como árvore plantada junto d'água corrente. Que delícia! Dá fruto no tempo devido, suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz é bem vivido. A palavra que seria essa, é bem vivido, bem sucedido. Não são assim os injustos. Não são assim, pelo contrário, de novo, são como palha que o vento arrebata. Distraídos, dispersos, diversos, desatentos. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento. Na hora da verdade, não dura, não se mantém, não tem verdade neles, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos respirar ritualmente. Orar é respirar ritualmente, né? Parar, se dar conta de Deus, do sagrado, da vida. Deus, que essa manhã possa nos abençoar,
possa ser uma chance de nos convertermos a um bom caminho, de nos libertarmos de medos, de sombras que nos apavoram, nos assustam e nos trazem tanta dor. Quanta gente aqui hoje chega a esse lugar assim, cansada, sem sair do lugar, cansada, sem ter sequer começado, cansada, rendida àquilo que é estranho, aquilo que é sombrio, memórias, traumas, tristezas, decepções, desencantos, medos do futuro, que hoje, Senhor, nós experimentamos o refrigério da Tua presença, da vida que ora em paz, como o ladrão ao lado de Jesus na cruz, com a boa notícia de que o destino de todos nós é o amor de Deus, de todos nós. Amém, Senhor, amém. Se esse salmo não fosse uma oração, se ele não fosse uma oração, e a oração ela não se preocupa com retórica, né? Com fórmula, se ele fosse mera retórica, ele começaria pelo verso 3, porque é o que mais chama atenção. Você quer começar bem numa fala, no discurso? Diga alguma coisa que as pessoas querem ouvir, que prendam elas a você. O salmista não faz isso. Ao contrário, ele começa dizendo que ninguém quer ouvir. Ele começa com negatividade, o movimento é negativo. Só depois ele é interessante, ele é agradável. Aí ele vai dizer que alguém pode ser como uma árvore plantada junto à água corrente, a ribeiros de água, em outras versões. E essa imagem é deliciosa, é agradabilíssima. É a imagem do puro prazer, é a imagem que ajuda a gente a dizer o que a gente quer. Eu queria isso para a minha vida, eu queria viver assim. Essa imagem bucólica, não é por acaso quando a gente passeia em Guaramiranga, Molungu, né? Ibiapaba, né? Nas serras, ou num parque aqui no Cocó, ali no meio das árvores. Eu não sei se vocês têm essa sensação. A gente não sabe dizer o que, mas alguma coisa ali conversa com alguma coisa em nós que é muito bom, né? É a experiência com o bucólico. Talvez as nossas origens, né? As origens mais profundas de todos nós, do interior que todos nós carregamos. Qual é o seu interior? Parece que alimenta, é bom estar ali. É assim que ele descreve. Ele começaria assim, para produzir em nós desejo. Eu quero isso. E talvez por causa dessa imagem incrustada aí no meio do salmo e da oração, e a imagem é boa, a gente não vai abrir mão dela, ela é maravilhosa, mas talvez por causa dessa imagem, quem faz a tradução para o grego do texto, na Septuaginta, começa ali, quem faz a tradução escolhe a palavra errada. E quem discorre sobre isso magistralmente é o judeu francês André Chouraqui, já falecido, prefeito de Paris, erudito, tradutor da Bíblia, tradutor também do Alcorão, e tradutor de textos clássicos do grego. Eu vivo citando André Chouraqui aqui para vocês. Ele vai traduzir de outra forma, porque ele vai mostrar que a palavra ali, ela não é essa palavra da tradição greco-romana, ocidental, que carrega uma utopia perversa da felicidade. Felicidade é essa vida imperturbável que o grego e o romano ansiavam por ela, através da chamada ataraxia, né? Do desligamento afetivo, que ninguém tem. Ninguém tem
esse diabo de vida imperturbável? Ninguém tem. Todos nós carregamos, vivemos oscilando, pendulando, né? Num pêndulo existencial, entre a perturbação e a paz, entre a serenidade e a angústia, entre a dor e o prazer, entre a alegria e a depressão, a melancolia, todos nós, entre o ganho e a perda, entre o êxito e o fracasso. Todos nós, a vida humana, ela é assim. Então a palavra aí, vamos iniciar com essa correção, ela deveria ser traduzida por uma admoestação, em marcha, avante, não felicidade, avante, o que nos leva a entender melhor a parábola, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. A palavra ali, bem-aventurado, é em marcha, siga em frente. Até porque, quem é que é feliz sendo pobre? Que felicidade há na pobreza? Melhor, corrigir. Que felicidade há na pobreza? A pobreza é uma experiência infeliz. É ruim não poder colocar o pão sobre a mesa. É ruim não ter certeza do dia seguinte. Todos nós sofremos com a falta, né? É ruim ser perseguido. Bem-aventurados que são perseguidos. Quer dizer, feliz quem é perseguido, está louco? Ninguém é feliz sendo perseguido. Padre Júlio Lancelotti, nesse momento, é um homem triste, não é feliz. Não é feliz sendo difamado, perseguido, objeto de ódio. Ninguém é feliz com isso. Portanto, a palavra seria em marcha, siga em frente. Você é perseguido porque você faz o que é certo? Eu sei que é ruim, isso é infeliz, mas siga em frente. Ok, você está caminhando bem, está fazendo assim, segue em frente. Teu caminho é bom, teu caminho vale a pena. Então a ideia aqui é de uma vida que vale a pena. Cara, essa tua vida, Nilo, vale a pena, vai em frente. Mas está sendo difícil, tem diário para preencher todo dia, tem aluno difícil para... Mas, cara, siga em frente, porque você é um educador, né? Siga em frente, porque você está sendo um bom homem, uma boa mulher. Na psicanálise, essa ambiguidade é enfrentada com a mesma força que na Bíblia. Não essa Bíblia formatada para a cultura idealista greco-romana, da vida imperturbável, feliz, próspera e plena. Não, isso aí não é nem bíblico. A vida é ambígua, né? Nós enfrentamos infelicidade, necessariamente, além de nós, mais do que você, além da sua vontade, além do seu mérito, além do que você é capaz de fazer, a infelicidade chega. Chega pela doença que você não queria e não merecia ficar doente. Chega pela perda que você teve e não merecia ter perdido. Chega pelo cansaço, chega pela idade que vai roubando, fazendo sumir metabolismos tão necessários para uma vida mais fácil. Chega de muitas maneiras. É uma infelicidade que vem da vida. Viver é lidar com essas infelicidades. Mas, ao mesmo tempo, a psicanálise vai dizer para a gente, há uma infelicidade que é doentia. Há uma infelicidade que é neurótica, que é um movimento de autossabotagem, que você insiste naquilo, insiste porque adoeceu, insiste porque precisa de ajuda, insiste porque não consegue se ajudar. Então, saber disso, enfrentar isso, lidar com isso, iluminar isso, se libertar disso é necessário. Tem infelicidades que são infelicidades indevidas. Não tem porquê você estar infeliz. Isso não é teu, isso não te pertence. Sai desse corpo que isso não é teu, que ele não te pertence. Então há essa dualidade.
a infelicidade, que não depende de nós e que vai estar sempre aí, e ela pede de nós, a Bíblia requer de nós, serena coragem para enfrentar as perdas. É isso. Aconteceu, né? Serena coragem para enfrentar o que não deu certo. Serena coragem para lidar com os próprios limites. Para lidar com os seus dissabores, com os seus ódios, suas raivas, suas iras, suas invejas, né? O que é sombrio em você. Serena coragem para ver isso. Mas também, essa outra infelicidade que nos permeia e contra a qual a gente vive, ela está aí, né? E ela nos sabota. E ela pede de nós oração. Pede de nós a busca da verdade, para que ela se dissolva. Essa infelicidade que é um jeito doentio de se sabotar, de não fruir a vida, de não amar e não se deixar amar, de não cuidar e não se deixar cuidar, de não se alegrar com aquilo que é pleno de alegria, que torna a tua vida um campo minado, sempre sendo provada, sempre lidando com a necessidade de se provar. Essa infelicidade que não te pertence, a Bíblia, a psicanálise, a yoga, a espiritualidade, pede de você oração, reza, meditação, contemplação. É o que o texto parece nos indicar. Ele parece nos dizer que nós, para seguirmos em frente, para ouvirmos essa doce voz que nos diz: em marcha, vai em frente, Igor. É isso aí, cara, está indo bem. Para ouvir essa palavra, nós precisamos de um caminho de oração. E quando eu falo oração aqui, eu não quero circunscrever, limitar a oração a um movimento da religião. Unicamente da religião. Sim, na igreja a gente experimenta a oração, a gente vem à igreja para orar. Você veio aqui para essa experiência de oração, e é oração, e é meditação, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos deixando que as palavras, né, nos ajudem a resgatar pensamentos, ideias e a ver melhor, a nos inspirar. Ok, mas não é só isso. A oração, ela também se apresenta na contemplação de uma obra de arte, em que você presta atenção e diz: eu não vou passar para o próximo quadro, eu não vou seguir em frente, não preciso dar conta. Se você está no museu que tem ali dezenas de quadros, essa é uma tentação muito grande de ter que dar conta, tem que ver, né? E aí você não vê nada. Você tem que ver e acaba não vendo. Você para ali e deixa que aquela obra também te veja. E deixa que aquele autorretrato te enxergue. Eu fiz esse exercício, postei inclusive, o autorretrato do Antônio Bandeira, um pintor cearense que está exposto aqui na Pinacoteca. E ele faz uma brincadeira com a metalinguagem, né? Ele pinta o seu reflexo, ele pinta o ato de se ver refletido no espelho. Então, é o reflexo do reflexo do reflexo. E se você parar ali, você vai longe, né? E eu fiz esse exercício. Ele pinta a imagem dele refletida no espelho, depois pinta a imagem dele refletida numa garrafa.
Então, esse ato de parar e exercer a atenção e dizer não para tudo que te distrai, e dizer não para a exigência de produzir, esse ato é um ato de oração. É também um ato de oração. Como é o de ler a Bíblia. Deveria ser. Não ler a Bíblia para cumprir uma regra. Não ler a Bíblia para decorar uma fórmula. Ler a Bíblia para que a Bíblia ore em você. Para que as palavras te ajudem a se ver e a ver Deus assim. Portanto, se você ora ou medita, vai dizer o salmista, pronto, avante. Você tem uma vida de oração? A oração faz parte da sua existência? E eu repito, orar é um exercício da atenção, não é apenas o ato litúrgico. Você tem uma vida de oração, você experimenta a meditação, a atenção profunda. Pronto, siga em frente. Isso aí vai terminar em Deus. Isso aí vai terminar no amor de Deus. Quem elabora bem isso eu já citei aqui, a mística e filósofa cristã, morreu antes dos 30 anos, Simone Weil, mártir cristã também. E ela escreveu um livrinho chamado Espera de Deus. A editora Vozes publicou, vale muito a leitura. Um livretinho que reúne várias cartas dela. E é muito gostoso esse estilo literário das cartas, né? Porque tem toda uma intimidade, uma percepção do outro, né? Dialogando, o interlocutor. E ela escreveu uma das cartas em que ela trata com estudantes de uma escola, que segundo ela, o exercício da vida escolar é um exercício que pode redundar no amor a Deus, na experiência com o amor a Deus. Como assim? Por causa do exercício da atenção. Aí ela faz uma afirmação, ela diz assim, é a tese dela, que é brilhante. Ela diz assim, você não precisa gostar de matemática. Tudo bem. Você pode, inclusive, não conseguir resolver aquela questão. Tentou e resolveu errado. Não importa. Já cumpriu a sua função, a matemática. Você não precisa entender a geopolítica com profundidade, com perspicácia. O exercício, a pesquisa, o esforço de parar e tentar entender, essa atenção que hoje o pessoal chama de atenção plena, essa atenção plena, essa atenção estratégica, profunda, ela vai dizer, por si só, ela já é um exercício que vai redundar no amor a Deus. Em algum momento, uma vida atenta, uma vida que consegue contemplar, que consegue se aprofundar, em algum momento ela será uma experiência de amor a Deus. Ela não diz exatamente o quê, e quem conhece a história de Simone Weil sabe que ela não está falando aqui de igreja. Ela não está falando de igreja. Está falando de amor a Deus. Ela era uma mulher absurda. Esses seres absurdos que vêm sobre a Terra, né, que o Nietzsche vai chamar de super-homens, super-mulheres, né, sobre-humanos, que tem uma existência tão ampla, né? Ela era esse tipo de gente. Para você ter uma ideia, ela estudou grego para ler os clássicos, Platão e a Bíblia. E quando ela lê a Pater, né, a oração do Pai Nosso, isso é tão profundo para ela, ela vai dizer que foi recitando a oração do Pai Nosso que Jesus veio a ela pessoalmente, misticamente. E ela passa então a recitar para o resto da vida em grego. A gente mal consegue ler em língua portuguesa. Ela recitava em grego, como também recitava Platão e outros textos
em grego. E ela vai dizer assim, esse exercício de atenção é oração. Porque não existe oração sem atenção, sem essa capacidade de parar longamente diante de algo. Não existe oração sem isso. Como também não existe atenção profunda que não se torna um exercício profundo de oração, para dentro. Bom, o que é isso que o salmista vai chamar de oração? E eu vou ficar apenas nessa primeira afirmação. Nas próximas semanas a gente segue em frente. O que é orar? O que é isso que ele diz? Ora e pronto, avante. Ora e está valendo a pena a sua vida. Medita e você vai estar no bom caminho. O que é isso? Eu quero dizer que orar é subverter a ordem mundana, a cultura, a administração, a organização do mundo, que é antivida da desatenção produtiva. Eu devia ter maneirado aqui nas expressões, mas é porque ela diz muito, desatenção produtiva. Olha o que ele vai dizer, presta bem atenção, vamos com calma. Ele vai descrever o ato de orar como um ato negativo. Orar não é positivo. Orar não é propositivo. Orar não é produtivo. Orar não é uma realização. Não é um cumprimento. Orar não é uma construção. Ao contrário. É negativo. É recuo. Olha só, como que o parágrafo, ele é todo demarcado com negação. Ele vai dizer, em marcha, a pessoa que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, percebe? Está andando para trás. A oração é recuo. É dizer, agora eu não vou andar para frente, eu vou andar para trás. Essa é a hora de recuar, de sair, de desligar, de romper, de desconstruir. Ela é marcada por esse movimento. Ela é resistência ao conselho, que é essa reunião que delibera o que todo mundo tem que ser, acreditar, pensar, ver, fazer, que ele diz dos injustos. Ela é uma saída do caminho dos pecadores, tem que ter coragem, está todo mundo indo naquela direção, você diz, manada não vou na manada. Não vou ser contado entre o gado. Não resisti. É um abandono da roda dos zombadores. Esse pessoal que está disperso. E aí ele enfatiza a direção oposta do caminho de quem ora. Ele vai dizer, pelo contrário, é no sentido oposto que está todo mundo indo. O seu prazer está em meditar. O seu prazer está em orar. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando desse movimento negativo, eu insisto. Nós oramos para deixar de ser. Não, você tem que ser, não tem que nada. Eu vou orar. Não, você tem que fazer, não, eu não tenho que nada. Mas você tem que produzir, eu não tenho que nada. Eu não tenho que. É um caminho de deixar de ser, deixar de fazer. Nós oramos para o abandono de tudo o que nos cerca. Nada me tem, nada me possui. Eu sou de mim para mim. E ao fazer isso, você se vê ali, despido. Você se vê do jeito que é, do jeito que você existe. Agora falemos da cultura produtivista da desatenção.
né? Vamos falar sobre isso. O que é essa desatenção produtiva que sempre existiu, mas que hoje, nessa cultura neoliberal que domina o mundo inteiro, ela é ainda mais cruel e mais radical. O que é essa desatenção produtiva? O que é essa cultura que, para a gente ser produtivo, a gente tem que ser um bando de gente dispersa, desatenta, gente que não para pensar, de gente que não consegue viver com a lentidão, que não suporta a lentidão. Obrigado pela palavra que chegou. Tardia, mas ela chega. Depois dos 50, as coisas parecem que ficam um pouquinho mais lentas, né? Antigamente eu era mais verborrágico, agora as palavras parecem que faltam, né? Não suporta o que é demorado, não suporta o vazio. E a oração é a busca do vazio, do recuo, do nada. Não, mas você precisa... Não, não preciso nada. Preciso parar. Preciso ficar. Dá licença, eu vou me levantar dessa roda. Essa roda está muito dispersa. E ela está me levando para onde eu não quero ir. Quem é a pessoa atenta? Quem é a pessoa atenta? Pessoas atentas são mais difíceis de serem conduzidas. Por isso que os poderes que querem produzir, ganhar, lucrar, né, faturar, querem você desatento. Porque gente atenta é gente difícil, não é conduzida. Pessoas com atenção profunda têm uma subjetividade independente. Não é você e não é essa cultura que vai dizer quem eu tenho que ser. Essa é uma escolha que pertence a mim. É minha. Pessoas atentas dizem não. Não, mas está todo mundo indo. Que nem a conversa entre pais e filhos, né? Pai, mas vai todo mundo. Você não é todo mundo. É isso. Entendeu? Entendeu, Igor? Entendeu, Thales? Você não é todo mundo. Entendeu, Nani? Tadinho. Pessoas atentas param quando todos seguem. Ei, macho, tá louco? Você é do contra? Bora! Não, eu preciso parar. Pessoas atentas não gostam de andar em manada. Pessoas atentas aprendem a escolher com o que se importar. O que é que vai te produzir escrúpulo? O que é que vai definir a tua decisão? Pessoas atentas têm o tempo que os demais perderam. Perderam, entregaram em sacrifício ao Deus do dinheiro. Pessoas atentas têm esse tempo. Fazem esse tempo acontecer para pensar e criticar os rumos da sociedade. Ao que serve uma vida desatenta? Óbvio. Servem para quem precisa de dinheiro cada vez em quantidade maior, em cada vez menos tempo, cada vez maior lucro. Serve para o capitalista, para o dono do poder, para o dono dos meios de produção. Serve para os poderosos. É gente poderosa que precisa de você desatento, disperso, não consegue se concentrar em nada. Esse aparelhinho que está na nossa mão é um dispositivo de poder absurdo. Isso aí é político, né? Isso aqui é político, é muito político. Quem são os desatentos? Pessoas desatentas gastam a vida realizando o que o mundo diz que era preciso ser feito. São pessoas para quem o tempo, a energia, os escrúpulos, os medos, os gostos, os desejos foram todos sequestrados por algum poderoso. Você acha que é você que gosta, mas na verdade é alguém que disse para você o que é que você tem que gostar. Você acha que é você que monta a sua agenda, mas a tua agenda está na mão de um poderoso. Os teus escrúpulos estão na mão de alguém. Alguém está usando aí um pânico moral
para manipular a tua consciência e fazer você sentir escrúpulos e pudores para ser controlado, dominado, conduzido. Quem são as pessoas desatentas? São aquelas que seguem tendências e não a consciência. Aderem à maioria, não à convicção. São alienadas, não leais. Não é lealdade. Ela é escrava, ela é alienada de si, ela se perdeu. Lealdade é outra coisa. Lealdade é saber o que importa. É o que Jesus fala para Maria, para Marta, que censura Maria por estar aos seus pés. Ele fala: Marta, Marta, são tantas coisas que a gente deseja. Maria escolheu a melhor parte. Você está ansiosa com tantas coisas. Na verdade, Marta, a tua vontade não te pertence. E Maria está aqui plena da sua vontade, inteira. Ela quer estar ali. Ela quer parar aos pés de Jesus. Alguém ganha muito, presta atenção no que eu vou te dizer. Alguém ganha muito porque você é desatento. A sua desatenção, ela é muito lucrativa. O pessoal da Meta, né? O pessoal do X, né? O pessoal do TikTok, do YouTube, o pessoal da televisão, esse pessoal fatura porque você não consegue parar em si. Você precisa estar o tempo todo com uma telinha te distraindo, desatento. A tua desatenção é a força que o poderoso precisa. Ele se alimenta da tua desatenção. Quanto mais você é ansioso, mais esse pessoal ganha dinheiro, mais esse pessoal lucra. Agora, gente que medita e ora é gente que é prejuízo certo para os poderosos. Gente, quem lidera sabe do que eu estou falando, né? Quem lidera sabe do que eu estou dizendo. É muito ruim para a eficiência do sistema alguém que pondera, alguém que faz o contraditório, alguém que diz por quê, ou por que não, né? É ruim, demora, era para ser mais rápido, e aí você, não, a meta é essa, vai atrás da meta. Não, mas por que essa meta? Né? Quem ora, quem medita, quem tem a capacidade de parar e ter atenção, percebe que muitos dos movimentos que nos cercam são ocos. Para que mesmo que a gente está fazendo isso? Eu comecei essa história, nós começamos a ser igreja, para quê mesmo? Porque foi mesmo que a gente começou a se reunir? Qual é o motivo? Qual é a razão? É claro que para o pastor é mais eficiente que você diga sim, que seja um bom gado, né? Um bom gado, dizendo sim, indo na direção que ele aponta. E eu termino aqui, hoje, falando da minha experiência. Eu fui ao seminário com 18 anos, completei 19 anos quando cheguei lá, arrastando um fluxo ou um influxo de crises de fé e de um desejo profundo de novidade, de outra versão para aquilo que não fazia sentido para mim. Eu queria a vocação, mas para uma outra coisa. Eu queria ser pastor, mas de uma outra igreja. Então, talvez você hoje consiga, com esse meu testemunho, ter um pouco mais de paciência comigo. E no seminário eu me tornei aquele que dizia, por que não? Por quê? E eu passei a duvidar na sala de aula e atrapalhar muitas aulas. Eu tinha um professor querido, não vou dizer o nome, porque vai a público tudo isso aqui, né? Muito querido, mas que ele usava um livro de teologia sistemática fraquíssimo, manualzinho de doutrina, do Meyer Pearman, manual de doutrina, tudo organizadinho. Aí a aula dele era assim, ele dizia, página tal, terceiro parágrafo, grifa. Aí ele falava alguma coisa, página tal, segundo parágrafo, grifa. Aí eu
Levantei a mão, professor, para que a gente está grifando? Isso aqui é aula de grifar? Sou eu que escolho o que me chama a atenção, que coloca a interrogação do lado. Aí eu falei assim, professor, eu não vou grifar. Ele falou assim, você vai tirar 0 na prova. Aí por quê? Porque o que eu estou mandando grifar são as questões da prova. Mas eu digo, mas não é a prova, professor, eu quero... Aí comecei a questionar. Uma das questões que eu levantei foi sobre a encarnação de Jesus. Não, ele era 100% Deus, 100%. Eu falei, como é que é isso? Não cabe, não faz sentido isso, a linguagem está errada. Ou é gente ou não é gente. Porque se ele é gente e continua Deus, então ele nunca foi gente. Então é blefe. Aí ele, você está sendo herege, o nome disso é docetismo. Aí, nossa, irmãos, foi uma confusão. As aulas de teologia sistemática eu tinha pena do professor, acho que ele já ia para a aula, nossa, ele é na Italica. Bom, eu comecei a ter problema, fui chamado pelo diretor algumas vezes, repreendido, e debatia, discutia, falava e tal. Meu primeiro ano foi assim. Quando eu voltei no segundo ano, eu voltei com uma ideia de um grupo de reflexão teológica, porque eu achava que a sala de aula estava muito fraca, queria uma coisa mais... Aí o diretor da escola, você está querendo criar aqui um sindicato? Isso aqui não é... Está pensando que vai criar o PT aqui? E foi justamente na eleição que levou o Collor de Mello, o representante daquele diretor, né, ao poder. E eu entrei em crise. Aí minha crise se aprofundou, ela virou depressão. Eu tive febre, desespero, pavor. E era um bom aluno. Cá entre nós, um aluno excelente. Se não fosse isso, eu tinha dançado muito antes. Teve reunião do conselho, no meio do ano, para me convidar a sair imediatamente. Aí um grupo de professores queridos disse que se ele sair, a gente sai também. Aí eu fiquei. Mas no final do ano eu fui convidado a não voltar. Mas antes desse evento, que para mim é fundamental no meu currículo, eu queria ter guardado a carta, mas meu pai rasgou, ficou com raiva de mim. Que eu falei, pai, guarda a carta que eu quero fazer um quadro para guardar. Mas eu tive uma crise profunda, eu passei a acordar mais cedo que todo mundo, uma necessidade. Eu acordava 5 horas da manhã, 2 horas antes da maioria, tomava um banho, muito frio, lá no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, e eu ia ler. Primeiro eu passava um tempo na sala de oração, que era uma sala sem luz, silêncio absoluto, e eu ficava ali, sentado, chorando. Tinha hora que eu dizia, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, eu não acredito em você, eu virei um ateu, me ajuda. E ao mesmo tempo eu tive revelações que me ajudaram a seguir em frente. Descia da sala de oração, ia para o refeitório, 1 hora antes de todo mundo. O refeitório abria às 7h15, mais ou menos. Eu estava lá às 6 e pouco, já estava lá entrando no refeitório. E ali no refeitório eu ia ler. Li a biografia de Mahatma Gandhi, li Rubem Alves, li Fernando Pessoa, li Leonardo Boff, Frei Beto, toda essa literatura naquele lugar marginal, mas que me alimentava, me ajudava a seguir em frente. E calado, solitário, andando sozinho, parei de aprontar, parei de fazer confusão com o professor de teologia sistemática, parei de dar problema para o professor de grego, parei, fiquei calado, introspecto. Aí o diretor ficou preocupado. O que é que ele está aprontando? Desse jeito, porque ele chamou alguns colegas e falou assim, o que está acontecendo com o Elianai? O que ele está aprontando? Aí os colegas vieram dizer para mim, eu caí na gargalhada, né? Falei, não, diga para ele que está tudo bem, só estou triste. Diga para ele apenas que eu estou calado, estou em paz, mas diga para ele ter calma comigo. Aí hoje eu pensando de maneira retrospectiva, eu digo, como é difícil para um poderoso, alguém que pondera, que medita, alguém que não participa, como incomoda
para quem quer controlar as consciências, uma consciência de fora, do lado de fora, distante, calada, solitária, né? Por isso a pergunta, o que é que ele está aprontando? Isso ficou na minha cabeça, né? O que é que ele está aprontando? Né? Como incomoda quem quer controlar você? Uma vida de oração. Eu queria que você ficasse em